duas pessoas e se revezando. Então eu disse assim, nossa, se eu não tivesse tido me aventurado na realidade, né? Porque é uma aventura. Para tentar orientar essa pessoa, me abriu outras possibilidades. E agora, então, nós estamos tentando pensar sobre isso. Porque eu estou com uma dissertação de mestrado sobre os Jogos Escolares Surdos em Porto Alegre. Só que, assim, como ela é uma dissertação, a gente só conseguimos entrevistar o idealizador dos Jogos. Que não é só, né? Que era uma pessoa que estava esquecida, é um professor do estado, toda aquela situação. Mas o nosso interesse é entrevistar os estudantes surdos que participaram, né, futuramente desse evento. E aí, certamente, a gente precisaria de apoio, enfim, porque eu sou de uma época, né, que não tinha a obrigatoriedade da aprendizagem de Libras, né? E vivo tentando me programar para ir fazer as aulas já há alguns anos, mas nunca consigo encaixar, né? A gente acaba sendo engolida aí por outras atividades. Eu acho que é isso, obrigada, falei demais. Obrigada. Eu te digo meus slides. Não, tá ótimo. A gente falou assim, né? Não passou quase nada. Então vamos só Vou tirar. pegar uma linha, vou colocar minha máscara. Sentar com licença, eu vou pegar uma água aqui. Então, passou Depois eu para vou nós. Obrigada novamente. Obrigada, alegria de estar aqui. Tá bem assim? Ótimo. Poder conhecer o trabalho que eu já conheço, mas assim de viva voz e ver o entusiasmo da Janice. O que eu vou apresentar aqui é bem pequenininho perto desse trabalho grandioso e longevo, né, da educação física, mas é um trabalho que eu acho que rende aí um futuro bonito na faculdade de educação. Então eu dei esse título, né, pelas tramas das memórias orais, arquivar para eternizar, o prédio da faculdade de educação que vocês todos conhecem, e na sala 610 existe o que hoje é um setor da faculdade, uma conquista, né? Tem um setor que é o conhecido por todos como Memória Faced, embora a gente já não seja mais só Memória Faced, mas o nome pegou, né, na comunidade, e ser um setor para nós é muito importante, porque tem um servidor que trabalha, que está lá todo dia, né? Mas de certa forma também é um trabalho muito solitário que eu faço lá, porque até hoje não consegui um colega que quisesse se engajar, né? Então é um trabalho solitário, mas vamos lá, né? Daqui a pouco entram outros colegas, pode ser, né, que eu consiga arrastar alguém. Eu coloquei aqui para a gente começar a pensar em história oral, esse diálogo, né, de séculos atrás, mas que traz isso um pouco da ideia da palavra, que eu acho bem bonito, né? Então é um diálogo de um professor com um aluno lá do século VIII, e começa então o aluno, que é escrita, diz o professor, o guarda da história, o que é a palavra? A delatora dos segredos da alma. Quem gera a palavra? A língua. O que é a língua? O chicote do ar. O que é o ar? O guarda da vida. O que é a vida? A alegria dos ditosos, a aflição dos miseráveis, espera da morte. O que é a morte? Um fato inevitável, uma incerta peregrinação, lágrimas dos vivos, confirmação dos testamentos, ladrão do homem. Que é o homem? Servo da morte, caminhante passageiro, sempre um hóspede em qualquer lugar. Então, eu penso que trabalhar com história oral é eminentemente trabalhar com a perspectiva da vida, né? Da vida humana, por mais banal e complexo que isso possa parecer ser, né? E o arquivamento da narrativa, que é o que a gente está falando aqui, pensando na mitologia grega, né? É um modo de escapar de Cronos, né? De escapar dessa mortalidade, porque ao arquivarmos uma narrativa, ela fica ali para a perenidade. Então, só para poder começar, né? Eu pensei então em conversar com vocês nessa meia hora, em falar um pouco de memória e patrimônio, muito rapidamente, né? Aí já passar de imediato para a história do Memória Faced e quais as vontades de memória
desse lugar, como que metodologicamente a gente vem construindo esse acervo de memórias orais, algumas narrativas de professores, outros guardados, algumas produções e desafios. E assim, até eu tinha colocado um slide dos meus percursos com a história oral e tirei com medo de ficar longo, mas como a Janice falou, eu vou falar muito rapidamente. Eu me aproximei da história oral mais ou menos na mesma época, mas mais para o final da década de 90, no mestrado, orientada pela professora Maria Helena Bastos, lá no programa de pós-graduação em História da Educação já, e que ela me instigou a fazer, eu queria pesquisar a História da Educação, mas não sabia exatamente como, né? Aquela coisa, quem chega no mestrado muitas vezes precisa do orientador que oferece algumas possibilidades. E aí ela diz, por que tu não trabalhas com memórias de professores rurais? Sujeitos tão esquecidos. No final dos anos 90, a história da educação rural ainda é um campo bastante invisibilizado. E aí eu comecei a trabalhar com a história oral, o livro Usos e Abusos da História Oral, organizado, né, pela Marieta de Moraes Ferreira e a Janaína Amado, foi um livro muito importante. Eu me lembro que eu fiquei muito orgulhosa que eu encontrei o livro antes da minha orientadora. Eu estava numa livraria e o livro, eu disse, nossa! E aí comprei o livro e disse, ó, Maria Helena, que eu encontrei. E aí, né, a orientanda apresentou o livro, que era a primeira edição, e o clássico da professora Ecléa Bossi, Memória e Sociedade, que foi muito importante, inclusive na tese de doutorado, que aí eu vou trabalhar com memórias de ex-alunos e ex-professores de uma escola que formava professores para o meio rural. E o que a Ecléa Bossi diz na primeira frase, né? Esse é um trabalho sobre memórias de velhos. O interesse está naquilo que foi lembrado. Então, eu usei esse argumento para minha tese para dizer que meu problema de pesquisa era entender aquelas narrativas, né? Então, isso para dizer que a história oral me acompanha há muito tempo. E quando eu entro na faculdade de educação, eu sinto uma necessidade de encontrar o meu lugar. O que eu faço aqui nessa faculdade enorme? Vocês sabem que a Faculdade de Educação tem mais de uma centena de professores, tem 3 departamentos, né? Uma quantidade de gente circulando, e eu precisava encontrar o meu lugar. Então eu comecei com um projeto de pesquisa, escutando trajetórias de vida dos professores mais antigos, que alguns nem estão mais entre nós. E aí que as coisas começaram a se desenvolver. Mas o que eu queria falar muito rapidamente sobre memória e patrimônio é essa ideia que eu penso, né, muito amparada pelo Paul Ricoeur e pelo François Hartog, que não é à toa que a gente fala tanto de memória e patrimônio hoje. A gente vive nesse tempo em que nós somos instados a trabalhar com isso, né? É esse tempo presente. E esse tempo presente que nos convoca à memória, né, ele nos faz pensar nessa importância que nós damos da dimensão memorial, e aqui eu vou falar muito na perspectiva na história da educação. Então o Hartog, nesse livro que eu gosto muito, que é o Crer em História, que ele coloca em disputa, né, quem está levando a melhor atualmente é a memória ou a história? Ele vai dizer, né, que memória e patrimônio são maneiras de nós nos situarmos e nos encontrarmos, protegermos o passado e o presente com vistas ao futuro. E isso tem tudo a ver com o trabalho em centros de memória, porque a gente preserva esse presente passado, mas para quê? Para os que virão depois de nós, né? E uma ideia do Paul Ricoeur que eu acho bem importante, que é do livro Tempo e Narrativa, é essa ideia de que o tempo só se torna humano através da narrativa, né? Então, a narrativa como algo muito importante, constitutivo da experiência humana no tempo. E essas 3 ideias do livro A Memória, a História e o Esquecimento, que são norteadores do trabalho que nós fazemos lá. Não temos nada melhor que a memória, que é uma ideia que atravessa o livro, né? A segunda ideia, os lugares habitados são, por excelência, memoráveis. Os clubes que a professora Janice falava,
as escolas, as faculdades são lugares memoráveis, né? E por isso é importante que tenha o seu passado de alguma forma preservado. E essa nova memória é uma memória arquivística do papel. Tá? Então, só para a gente poder se situar. O trabalho, então, começou pelas entrevistas que eu disse para vocês, mas, ao mesmo tempo, se descobriram, né, os documentos institucionais dos departamentos nessa situação, infelizmente, ainda bastante comum, né, das escolas, das instituições. A professora Rosa Fátima Chaloba, que é uma referência nos estudos de patrimônio, ela diz isso, né, que os documentos das escolas, eles sobrevivem em condições muitas vezes muito precárias. E aí eu começo também a refletir sobre o verbo guardar, né? Porque o guardar parece um verbo tão banal também, mas o dicionário já vai nos dizer dessa ideia do preocupar-se com, do cuidado, e traz essa ideia do futuro, né? Meditar, projetar, preparar. E a Margarida Felgueiras e a Marlene Soares, que são pesquisadoras de História da Educação em Portugal, elas, provavelmente inspiradas no poema do Antônio Cícero, elas vão dizer, né? Guardar é diferente de esconder, é partilhar, tornar vivo. Então, a gente guarda nos centros de memória, nos nossos arquivos, mas não é para esconder, né? Por isso que depois eu criei um pouco essa ideia do arquivivo. E aí, então, essas são as dimensões, assim, que estão presentes no trabalho que a gente desenvolve. Essa ideia da salvaguarda, né, que depois eu vou dizer o que a gente guarda, além das entrevistas e documentos institucionais. A pesquisa, porque aí, né, a inserção no pós-graduação vai trazendo estudantes que começam a localizar memórias interessantes, né. Eu tive um bolsista aqui da história, que o Gabriel, esqueci o sobrenome dele, mas enfim, o Gabriel descobriu por conta, né, uma documentação bem importante de um arquivo pessoal referente à eleição do professor Alceu Ferraro para a reitoria da URGS em 88, recente acabada a ditadura. O professor Alceu Ferraro, falecido recentemente, era professor da FACET e foi eleito reitor, e o então presidente da República, José Sarney, não permitiu que o professor Alceu assumisse, né? Porque ele tinha um perfil de esquerda em 88 e acabou entrando o segundo nome. E foi algo que nós encontramos muita coisa, até um programa de TV em que o Alceu tinha dado entrevista, porque naquele momento mobilizou a sociedade de Porto Alegre aquele fato, e saiu o TCC do Gabriel sobre isso, uma memória importante não só para a Faculdade de Educação, mas para toda a URGS e para a história do país, né? Então vejam como o alcance ele vai indo. Claro que a gente está muito longe de chegar nas escolas, esse é o meu sonho do futuro, mas é uma preocupação que o arquivo chegue até os estudantes, né? Sobretudo da pedagogia, que tem uma carga horária de história da educação maior. Então, por exemplo, as entrevistas, eu levo as entrevistas, né, em papel para elas lerem, né, e a gente faz uma análise, né, do percurso daquele professor. E muitas vezes elas dizem, né, digo elas porque o curso de pedagogia é majoritariamente feminino, elas dizem, olha só, eles eram como nós quando começaram. Então, é muito legal ler, né, o percurso. Às vezes são meninas de 17, 18 anos de idade. Foi um modo que eu consegui, assim, de aproximar o arquivo da formação docente, né? E aqui achei bonitinha essa figurinha das redes sociais, assim, do arquivo morto, né? Que é tudo que nós não queremos. Então, qual é a vontade de memória inspirada nesse texto, que eu gosto muito, que é um texto da Diana Vidal e do André Paulino, que eles discutem esse conceito da vontade de memória. Porque a gente sabe, né, nenhum lugar de memória tem uma memória espontânea. Não, tudo depende de quem está à frente, dos estudos que são feitos, das concepções de uma época, né? São as vontades de memória. Então, nós temos lá, não é por ordem de hierarquia,
hierarquia, né? Nós temos arquivos pessoais de professores, atualmente 15 conjuntos documentais, arquivos deixados, porque foi um modo que eu estou procurando uma expressão melhor para diferenciar do arquivo pessoal, porque é aqueles papéis que ficam nos armários dos professores, que se aposentam e não vêm buscar, né? Só que às vezes tem coisas bem legais, então, mas não é o arquivo pessoal, né? Porque a literatura do arquivo pessoal diz que é aquilo que a pessoa guardou e doou, então não é a mesma coisa. Bom, está sublinhado as memórias orais porque é o foco da fala, alguns documentos que eu mostro depois e muitos documentos institucionais, nem todos com valor histórico, mas pelas tabelas de temporalidade, né, da arquivística a gente tem que guardar, né? Então faz parte, mas mesmo assim a gente encontra documentação interessante para pesquisa. E para além, que eu digo que nós não somos mais só Memória Faced, outros papéis que vêm chegando e que a gente vem acolhendo, mesmo sem ter um projeto ainda de um centro de memória. Mas é algo que vai acontecer, né? Eu diria a curto prazo, né? Bom, aqui eu falei, aqui eu já falei, né, da vontade de memória. Então, nós temos assim, ó, esses são os professores que desde 2012 eu venho entrevistando, né? Depois eu vou falar um pouco sobre a entrevista, mas a entrevista é numa perspectiva do percurso de vida antes do ingresso da URGS e depois. Então, muitos professores, mas nós também temos entrevistas com estudantes egressos, tanto do colégio de aplicação quanto da faculdade, porque muitos professores foram professores do colégio e da faculdade, porque durante 30 anos as duas instituições ocuparam o mesmo prédio, né? Mas aqui eu trouxe para vocês as entrevistas com os professores. E o Antônio Nova, na sua tese de livre docência, ele vai dizer lá na década de 90, ó, chegou o tempo de olhar com mais atenção para a internalidade do trabalho escolar, a organização do cotidiano escolar, as vidas e experiências dos alunos e dos professores, né? Com a pandemia, a gente, nos primeiros meses, ficamos assim, eu e as bolsistas, sem saber o que fazer, e aí resolvemos arriscar, continuar com as entrevistas pelo Meet. E deu certo. É uma outra metodologia, tem suas fragilidades, mas saíram boas entrevistas nesse tempo também. Bem, aí agora eu coloquei aqui em itens algumas questões que eu acho que é importante partilhar para vocês, assim, a partir do momento que a gente escuta a construção da narrativa desses professores, né? Essa ideia que esse australiano, que eu gosto muito, nem sei se ainda está vivo, mas tem uns textos que eu acho maravilhosos, o Alistair Thompson, que ele fala, né, que a pessoa inventa uma história com a qual ela possa conviver. Então, a maioria dos entrevistados, eles constroem uma memória edificante da sua vida, né, do sucesso de ser um professor da URGS reconhecido. A grande maioria aceita prontamente ser entrevistados. A grande maioria também prefere ser entrevistado na faculdade. E aí o prédio já funciona como um evocador de memórias, e é muito legal porque eles vão falando de como o prédio era diferente em décadas passadas, porque aquelas paredes são móveis, né? Então o ambiente que é hoje de um jeito, nos anos 80 era completamente diferente, né? Também nos demos conta, né, à medida que os anos foram passando, que bons momentos para as entrevistas é a aposentadoria e o momento da prestação de concurso para professor titular, porque esses professores já estão ali mobilizados pelas suas memórias e a gente aproveita e faz a entrevista. Bem, o contraste de memórias singulares, né, mais individuais, com memórias da coletividade, e também é nesse momento que se consegue o convencimento para a doação do arquivo pessoal, porque muitos acham estranho.
a gente querer as agendas, os cadernos, outras coisinhas, já outros entregam tudo, né? Então é bem interessante, mas a entrevista a gente explica por que isso pode ser algo importante de ser guardado também, não por uma questão propriamente de ego, história, também é possível. Tem uma mestranda da Unicinos que está fazendo o seu mestrado sobre a trajetória da professora Arabella Oliver, que é uma socióloga importante, e está lá o arquivo pessoal dela, mas no arquivo pessoal tem muitas outras coisas que transcendem essa dimensão individual, né? O que mais que eu coloquei? O roteiro, a gente obviamente tem um roteiro, né? Com perguntas bem abertas, mas as duas categorias do COSELEC nos ajudam. Quer dizer, que a pessoa fale da sua experiência, e aí, desde a infância, né? E também o presente e o futuro. E nós notamos que ali, assim, ó, final do governo Temer e governo Bolsonaro, foi muito difícil os professores voltarem para o passado. Porque o presente era tão forte, era tão assustador, que alguns professores ocuparam quase toda a entrevista falando da sua preocupação com aquele momento presente. Isso a partir de 2017, muito nítido, né? Então a gente vê que aquilo que a Janice dizia também, né? Movimento, memória é movimento, e o presente é que faz o chamamento do lembrar, né? A memória, ela é do presente, que convoca o passado. Em relação aos cuidados éticos, a gente faz um convite oralmente, a gente não chega entregando o termo, né? Ele acontece, mas é num outro momento. Então, a entrevista ocorre, é feita uma transcrição, em geral são as bolsistas de iniciação científica que fazem, eu reviso, para não mandar coisa com erro, né? Pra botar bonitinho. Aí, o professor, a professora tem a oportunidade de acrescentar, suprimir alguma coisa. Acho que ninguém pediu para suprimir nada, não me lembro, mas às vezes acrescentam. E aí sim a gente pede a assinatura, porque não é uma assinatura para mim, né? É uma assinatura para ser arquivada no sentido de estar disponível para consulta de outros pesquisadores, né? Confesso para vocês que a gente ainda tem entrevistas, esse é um dos desafios, que a pessoa não responde e não assina. Ela falou e deu, né? Então, essa coisa da insistência é meio chato, né? É meio complicado, mas são os dilemas que a gente tem. Bom, essa ideia da potência, né, que eu já falei lá no início, do arquivo das memórias orais, o Instituto Marco Chagall foi uma inspiração para mim, mas eu quero me aproximar muito de vocês para aprender mais, né? Essa ideia da arte da escuta, como é importante para estudantes da iniciação científica participarem das entrevistas, porque são aulas, são verdadeiras aulas muitas vezes, né? Porque a gente está falando com professores. Professores passaram a vida toda dando aula, então também tem isso, assim, de uma narrativa que é produzida num tom professoral. E ela é muito interessante para os estudantes. E por fim, né, esse difícil exercício, que é uma questão seríssima da história oral, não só da história oral, mas como diz a Ângela de Castro Gomes, o feitiço tem alguns documentos que a coisa é mais complicada. Então, eu penso, ela diz isso para falar dos arquivos pessoais, mas eu acho que a memória oral também, a gente ser enfeitiçada é muito fácil, porque a pessoa nos olha nos olhos e ela quer nos convencer que o que ela está falando é a verdade, né? Então, esse difícil exercício de ao mesmo tempo se deixar comover, de respeitar aquela verdade, porque para aquele que narra é uma verdade, né? E ao mesmo tempo exercer a crítica, né? Eu tenho falado muito para os orientandos do Canto da Sereia do Ulisses, né? Que todo mundo sabe, na hora ali passando pela ilha lá das sereias, na narrativa lá da Ilíada, o Ulisses fez com que todos, né, fechassem os olhos e se amarrassem, né, para não ver as sereias. E ele, Ulisses, astutamente, ele se amarra
para não ir, mas ele fica olhando as sereias. Então é um pouco isso, né? Porque se a gente for exercer a crítica a ponto de questionar tudo que a pessoa está nos dizendo, então a gente também não está respeitando aquela narrativa. Então esse para mim são os dilemas. E aí eu coloquei ali 3 aspectos dolorosos assim nesse tempo. Ir numa casa de uma professora que criou pós-graduação nos anos 70, professora Juraci Marques, e se deparar com o ambiente absolutamente hospitalar da casa. E ao mesmo tempo ela queria lembrar e não conseguia lembrar, né? Então isso dói, porque é a questão da finitude da vida humana e muitas vezes nós nos deparamos com essa questão. E também a perda de entrevistas, porque como nós estamos falando de vida, né? As vidas acabam. Teve uma professora, Luzia Garcia de Mello, que foi professora do CAP, da FACED, que nós conversamos em dezembro de um ano. E era já quase Natal, e eu disse, professora, vamos deixar para janeiro, passar as festas, e vocês já imaginam o final da história. No início de janeiro, a professora faleceu, né? Então, quando a gente tem que fazer entrevista, tem que fazer as entrevistas, porque as pessoas, infelizmente, elas morrem, né? Elas morrem. Aí aqui, obviamente que eu não vou ler tudo, mas eu coloquei algumas narrativas, né? Então a narrativa que a vida profissional que se mistura com a vida pessoal na faculdade, como é que era o prédio dividindo com o colégio de aplicação, né? Eu tenho uma história tão longa que às vezes eu esqueço como era antes, porque às vezes tem professores que estudaram no colégio de aplicação, né? Essa foto é legal porque mostra quando o colégio era ali, né? Quer dizer, não era estacionamento, então obviamente tinha que ter espaço para as pobres das crianças, né, fazerem esporte e brincarem. Então, pessoas que trabalham, um prédio que atravessou a vida, porque estudaram no colégio, trabalharam no colégio, trabalharam na faculdade, né? Então, a gente tem essas aqui. Aí eu coloquei essa ideia de como é que alguns, né, tem essa memória da faculdade como a casa deles, né? Aí o professor Balduino diz assim, a FACED representa, o professor Balduino também, assim, tem uma origem que ele era padre, então essas coisas também todas estão implicadas, né, na narrativa. A FACED representa para nós uma segunda casa. Um dia o professor disse, tu fala essa casa, mas não é a nossa casa. Eu sei que não é, mas eu continuo dizendo, essa casa é uma segunda casa. Né? Então, claro que nem todos são assim, mas alguns têm essa coisa muito forte com a faculdade. Né? Então, aqui, quando a faculdade de educação não tinha aquela sala auditório, porque foi uma arbitrariedade de um diretor do CAP, ela tinha uma arquitetura bem modernista, com pátios embaixo, aqui dá para ver, ó. Então, ali com as colunas, as pessoas ficavam numa área de um pátio e elas falam sobre isso. E por último, eu coloquei aqui algumas memórias das greves dos anos 80 e 90, que são muito fortes também. As imagens são do Museu da URGS, tá? E as de jornal a gente achou no arquivo. Então, os salários muito baixos, né, estourando a primeira greve em 80, o protagonismo da Faculdade de Educação, a partir de 82 as greves intensas, greves poderosas, abraçar o prédio, né, movimentos bonitos no sentido de organização, de como nós nos colocávamos entre pares nas discussões, as polêmicas vividas entre nós, né. Então, essas memórias das greves dos anos 90. Mas eu esqueci, falta 3 minutos, eu tô tão encantada. Sério? Mas eu juro que eu tô terminando. Tá, e aí assim, é só o que eles nos disseram, ó. Então isso aqui eu já falei do professor Alceu, que eu queria dizer, aqui eu tentei colocar algumas coisas, mas eu já falei isso. E rapidamente os arquivos pessoais, não vou entrar em detalhes, a gente só queria falar desse aqui, que o Eliezer Pacheco nos procurou para doar uma documentação preciosa sobre os CPERs dele, e já tem um doutorando trabalhando com memória de CPERs, que o Eliezer fez a dissertação dele aqui, né, lá nos anos 90, mas é um espaço de educação que ainda merece pesquisas. A quantidade de documentos institucionais infinitos, né, infinitos,
inclusive da antiga Faculdade de Filosofia, dos anos 60, 50, 40, temos lá, né? Os ego-documentos, que são memoriais de estudantes da pedagogia, livros que a gente fez também, e os memoriais dos professores titulares que a gente convida à doação. O livro que eu escrevi, que também é um produto do pós-doutorado com a professora Maria Tereza Santos Cunha, que tem acesso livre também, e o capítulo que eu falo sobre a história oral é o capítulo 2, tá? E rapidamente, esse livro que vai sair agora, esse ano também, que são estudos sobre a URGS, todos eles eu acho que tem história oral, menos o que eu escrevi, que é o último, que foi um material que a gente achou no colégio de aplicação. Então, tem o trabalho do professor Adolar ali. EPP na URGS, trabalho do professor Adolar, que a Carla orientou a tese, também faz parte. Aí a gente dividiu em 4 eixos, né? Itinerários de professores, educação e relações étnico-raciais na perspectiva histórica, né? Práticas e culturas universitárias, trabalhos com casas de estudantes, que eu tenho orientado também, e 2 estudos sobre o colégio de aplicação, né? Só esses verbos aqui que eu acho que é o que a gente precisa estar atento para esse futuro do presente. Sensibilizar, convencer, buscar, entrevistar. Eu também fui em casa de muita gente buscar arquivo pessoal, guardar, celebrar, organizar, divulgar, pesquisar, amplificar, ensinar e aprender. Quais são os nossos desafios? São muitos, né? Uma política de memória melhor para essas narrativas, tá? Publicizá-las como fontes, porque elas estão lá, mas não tem digitalização, não temos nada, não temos perna para isso ainda. Uma luta ainda para o arquivo histórico encontrar um lugar mais legítimo na faculdade, uma equipe maior de trabalho e ampliar o número de entrevistas. Uma parede em Montevidéu, memória para resistir, e uma frase, não vou ler o de cima, e uma frase do filme Mães Paralelas, que eu acho que ele diz história, mas eu acho que fica melhor memória. Não existe memória muda. Por mais que a queimem, por mais que a quebrem, por mais que mintam, a história humana se recusa a fechar a boca. Se é luz que queremos, hablemos. Tá? Muito obrigada. Não apareceu, não sei por que não apareceu as referências.